Então vamos lá. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de revisão de N1. Professora Karine, vocês já conhecem, né? Já estivemos juntos aí em outras oportunidades, na apresentação do plano de ensino, naquele plantão de dúvidas também, a respeito das atividades. E hoje nós vamos aí trabalhar a revisão daquele conteúdo que vai ser cobrado na N1, a partir do simulado que vocês fizeram, né? O simulado ele foi disponibilizado para vocês durante a semana, e o prazo para ser encerrado até a 0 horas de hoje. E aí, então, a partir de agora, nós vamos fazer a correção daquele simulado. Eu queria chamar a atenção de vocês que, no momento da correção, a gente também já vai fazendo a revisão do conteúdo, por isso eu preparei aí esse material que fala tanto das questões do simulado, até a lógica de como é que a questão é elaborada. Então, eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo assim, gente, vocês já elaboraram questões de prova? E eu já coloquei aluno para elaborar a questão, mas por quê? Porque quando ela elabora a questão, ele entende a lógica de como Revisão ela de é prova. elaborada. Então, por isso, eu tentei trazer para vocês também o meu olhar de professora, o que é, na hora de elaborar a questão, o que é que você deve aí prestar atenção, porque sabendo elaborar, você também vai saber responder, tá? Então, entendeu a lógica? Acabou, não tem mais como errar a resposta da questão. E tudo depende do comando da questão, tá? Então, eu vou iniciar aqui com a nossa revisão de N1 a partir do simulado que foi disponibilizado a vocês, e esse simulado é exatamente para a gente treinar, é um exercício que serviu para a gente treinar para a nossa prova, né? Para a nossa avaliação, que vai acontecer aí já na próxima semana, tá bom? Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos, e vamos começar então aqui com a nossa revisão. Então, vamos lá. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? Não, tô tranquilo. Então tá, Vou dar seguimento. qualquer coisa pode interferir, tá? Só. Tá joia. Beleza. Então vamos lá. Gente, eu preparei a partir do simulado, tá? A revisão a partir do simulado. Então nós temos a questão 1 do simulado. O que essa questão era uma questão subjetiva e o que essa questão pedia para nós? Vamos lá. Discuta a relação entre o crescimento econômico do pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como milagre econômico, e o surgimento das preocupações ambientais que eventualmente levaram à definição de desenvolvimento sustentável pela Comissão de Brundtland. Como este contexto histórico influencia as atuais políticas de sustentabilidade? Então, aí, o que nós temos? Nós temos a contextualização da questão. Primeiro, a questão ela é proposta em 2 momentos. No primeiro momento, discuta a relação. Então, você tem que falar do crescimento econômico e a preocupação, o surgimento das preocupações ambientais e da questão do desenvolvimento sustentável. Então, o boom do crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Você tem que fazer exatamente isso para responder a questão. E como esse contexto histórico influencia nas atuais políticas de sustentabilidade. Então, percebe que nós temos aí 2 comandos nessa questão. O primeiro é para você discutir a relação entre crescimento econômico pós-Segunda Guerra e depois o desenvolvimento sustentável, né? O que é, como isso impactou para o conceito de desenvolvimento sustentável. E, por fim, como isso influencia nas políticas atuais de sustentabilidade. Esse contexto histórico influencia nas políticas atuais de sustentabilidade. Então, assim, a questão ela foi formulada a partir daquela rota 1, se você lembrar, isso aqui foi o nosso estudo da primeira rota, né, da rota 1, e ela foi formulada para ser uma questão subjetiva, exatamente para que você pudesse trazer ali essa quando a gente fala em discutir, a gente faz uma relação entre uma coisa e a outra, e é o crescimento econômico e a questão da sustentabilidade, né? Do desenvolvimento sustentável, conceito de desenvolvimento sustentável. Para ilustrar, Rodrigo, você consegue me ajudar? Sim.
Nós vamos ilustrar aqui com 2 videozinhos, depois nós não vamos assistir todo, tá? Nós vamos assistir só um pedacinho do primeiro vídeo que fala da Revolução Industrial, e nós vamos assistir só 2 minutos do segundo vídeo, e o segundo vídeo vai falar sobre a questão do Japão pós-guerra, né? Como é que aconteceu ali no Japão pós-guerra e por que ele é uma potência hoje, não só hoje, né? Ele já se construiu como uma potência econômica. Então, os vídeos, o primeiro é pequenininho mesmo, mas o segundo, ele é de 16 minutos, e nós vamos assistir 2 minutinhos dele, tá bom? Give it a limit. Esse é a Revolução Industrial. Aí o Rodrigo agora vai apresentar o outro, que é da Segunda Guerra. Maio de 1945 trouxe o fim da guerra na Europa, com os principais aliados do Japão, Alemanha e Itália, destruídos e derrotados. Ao contrário deles, o Japão seguia no conflito e a guerra que travavam no Pacífico continuava sem data para acabar. Mas em agosto de 45, pela primeira vez na história, armas nucleares foram usadas e 2 bombas atômicas atingiram impiedosamente as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Liderados pelo general norte-americano Douglas MacArthur, os americanos acabavam de derrubar a última potência restante. Em setembro de 45, a bordo do USS Missouri, os japoneses assinaram a ata de rendição, marcando oficialmente o fim dos 6 anos mais sangrentos da história recente, iniciando um novo capítulo, não somente na história do Japão, mas do mundo, especialmente se considerarmos o vasto rol de contribuições japonesas para áreas como ciência e tecnologia. Em 2018, Tóquio liderou a lista de cidades mais inovadoras do mundo, superando Londres e Nova York. E ao longo das últimas décadas, foram os japoneses que nos apresentaram ao DVD, aos celulares com câmera, às baterias de íons de lítio, ao notebook e, mais recentemente, à impressora 3D. Os eventos que se seguiram após o fim da Segunda Guerra foram decisivos para a criação desse Japão que a gente conhece hoje. Porque, ao contrário do que se imagina, a guerra não acabou da mesma forma para todos os envolvidos. E o que aconteceu com o Japão nos anos pós-guerra foi crucial para que ele se tornasse exatamente o que ele é hoje, símbolo de tradição e excelência. Mas para entender o Japão de hoje, a gente precisa entender o Japão do início do século passado, um Japão não muito simpático, que protagonizou e perdeu feio um dos maiores conflitos da história, a Segunda Guerra Mundial. Que tal aprender inglês para ganhar em dólar, mas sem pagar longas e caras mensalidades? Confere o primeiro. Ok. Então, pessoal, eu quis só ilustrar aí esse vídeo, esse segundo, se você quiser conhecer um pouco mais, né? Ele tem aí 16 minutos de vídeo, tá? Que fala sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu quis chamar a atenção de vocês em relação a essas 2 situações? Primeiro, a Revolução Industrial começou antes, né?
mas ela interfere aí nesse boom de desenvolvimento econômico que a gente fala, de crescimento econômico. E a Segunda Guerra Mundial, ela deixa muito clara a questão de que, até então, nós tínhamos o poder centrado na força. Então, a força, quem tinha força detinha o poder. E percebe como a questão tecnológica, ela trouxe uma alteração nessa verdade absoluta que era o poder se concentra na força, e você consegue perceber a partir desse vídeo aí, que o poder começou a se concentrar na informação. Então, hoje a gente não pode mais simplesmente falar que é quem tem força que detém o poder, porque você vê a situação aí da guerra e a questão do Japão aí, que perdeu em razão de armas nucleares. E isso tudo é força? É, mas mais que isso é informação. Então, para responder essa questão, o que a gente precisa retomar, né? A gente precisa retomar aqueles conceitos iniciais que nós trabalhamos lá na Rota 1. O primeiro, a questão da Revolução Industrial, que é lógico que a Revolução Industrial aconteceu antes, olha o século, né, que iniciou a Revolução Industrial, ela começou aí no século XVIII, o início dela, dessa revolução, só que ela acaba, de alguma forma, interferindo naquele boom do crescimento econômico, né? Então, nós temos aqui a Revolução Industrial, ela nos traz o quê? Transformações econômicas e sociais, urbanização acelerada, aumento da produção, condições de trabalho precárias, disparidade econômica. Professor, eu precisava falar da Revolução Industrial na resposta da questão? Não precisava. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha lá comigo, ó. A questão, ela fala para nós, primeiro, discuta a relação entre o crescimento econômico pós-Segunda Guerra, né, conhecido como milagre econômico, e o desenvolvimento sustentável. Eu ilustrei com a Revolução Industrial porque ela acaba por auxiliar naquela questão que é o primeiro item a ser conversado aí, a ser abordado, que é do crescimento econômico. Então, desde a Revolução Industrial, a gente já tem impactos em relação ao uso dos recursos naturais, exploração intensiva dos recursos, poluição generalizada, impactos ambientais de longo alcance. Aqui começa a sua resposta. Por quê? A sua resposta, ela tem que partir do milagre econômico. Professora, posso falar que a Revolução Industrial que iniciou no século XVIII contribuiu? Pode, mas o foco é o milagre econômico, é a primeira coisa que você tem que falar, e depois o desenvolvimento sustentável, né? E quais são as características aí desse momento pós-Segunda Guerra que ficou conhecido como milagre econômico? Um crescimento exponencial, então aquele crescimento assim, né? O crescimento econômico exponencial, uma industrialização acelerada, e aí eu quis ilustrar com o vídeo do Charlie Chaplin aí, da Revolução Industrial, porque a gente começa a entender como isso modificou a nossa forma de produzir. Então, as máquinas, elas, é lógico que elas precisam de pessoas para serem, para manipulá-las, no entanto, a gente sabe que a mão de obra, ela vem sendo substituída aí pelo uso da tecnologia, pelo uso das máquinas, e isso desde o século XVIII. Isso não é algo que a gente está discutindo agora, né? E também os avanços tecnológicos significativos. Então, você vai trazer as características desse milagre econômico pós-Segunda Guerra e a questão da tecnologia, o avanço tecnológico, a industrialização acelerada, o crescimento econômico exponencial. Aí, nós vamos falar o impacto da globalização. Qual foi o impacto que isso trouxe para nós? Primeiro, poluição e emissões, né? Então, nós começamos a ter uma poluição aí meio que generalizada, perda da biodiversidade e esgotamento de recursos. Nós chegamos à conclusão que os recursos, eles não são ilimitados. E aí a gente se depara com a crise ambiental. Então, crescimento econômico a partir do milagre econômico pós-Segunda Guerra, a questão tecnológica e tal. A crise ambiental que isso gerou é o segundo aspecto que deve ser trabalhado, né? E aí, em resumo da crise ambiental, como é que eu consigo resumir? Desenvolvimento está aqui, desenvolvimento econômico.
Menos recursos, porque cada vez usando recursos naturais, nós temos o desenvolvimento, menos recurso igual escassez. E aí a gente chega à conclusão que os recursos, eles não são ilimitados. E aí a gente parte, então, para o terceiro olhar. Então, percebam que aqui nós temos o quê, né? Nós temos o crescimento econômico pós-Segunda Guerra, nós temos a questão da crise ambiental, e agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável. Então, para responder à questão, seria exatamente você fazer essa abordagem aí desses 3 itens, tá? E aí, como é que surge essa questão do desenvolvimento sustentável? Nós temos, a partir da Conferência da ONU, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e depois nós temos um relatório, e aí, se você prestar atenção no comando da questão, vou voltar nela só para você entender. Ele fala exatamente desse relatório, da Comissão de Brundtland. Então, aqui, ele está exatamente fazendo menção ao marco histórico para discutir a sustentabilidade, que é esse relatório aqui, que define o desenvolvimento sustentável. Ele traz para nós o conceito de desenvolvimento sustentável. Para facilitar para vocês, eu ainda trouxe todos os marcos históricos quando se fala em desenvolvimento sustentável no século XX. Então, aqui, você tem desde os movimentos hippies, aí tem o marco de quando surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, tá lá, Nosso Futuro Comum, que é esse relatório que faz menção à questão da pergunta, né, o comando da questão ali, da questão do simulado, da pergunta ali do simulado. Nós temos a Agenda 21, e depois nós temos as mudanças climáticas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é justamente a partir aí dessas mudanças climáticas. Então, tem todas as conferências da ONU ali, desde a primeira, elas começaram a influenciar no que nós temos hoje como conceito de sustentabilidade, tá? Então, aqui, tá até o último que nós temos, que é a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que nós vamos fazer essa avaliação do cumprimento desses objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, nós vamos fazer essa avaliação no ano de 2030. Então, é conhecido como a Agenda 2030, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui, só para ilustrar para vocês, para ficar fácil, porque eu acho que quando a gente consegue ordenar o caminho histórico, né, quais foram os marcos ali para o que a gente tem hoje, você pega a linha do tempo aí desses marcos históricos para o desenvolvimento sustentável. Então, como é que eu ia responder a primeira questão, né? Então, lembrando, primeiro, eu tinha que falar da crise econômica, obrigatoriamente, pós-Segunda Guerra. Segundo, eu tinha que falar da crise ambiental, não, na verdade, do crescimento econômico, pós-Segunda Guerra. Depois, eu tinha que falar da crise ambiental e, por fim, do desenvolvimento sustentável. E para fechar a questão aqui, que era aquela última perguntinha que foi feita no comando da questão, como isso interfere nas políticas atuais. Por quê? Porque nós temos aí as políticas atuais de sustentabilidade a partir da evolução desse conceito de sustentabilidade, e nós temos também o olhar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, aqui, quando eu coloco o olhar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu já estou trazendo para aquele último marco, né, que foi de 2015, da Agenda 2030, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bolívar, pode falar. Ok? Posso continuar?
Vamos, então, para a questão 2, tá? Questão 1, ok, gente? A questão 1 ficou claro? Beleza, maravilha. Então, vamos passar para a questão 2, que também é uma questão subjetiva, mas é uma questão bem facinha. Essa questão, a questão 1, ela acabava sendo um pouco mais complexa, porque ela precisaria ali que você fizesse alguns apontamentos históricos e conceituais. A questão 2, ela é mais simples. Se você observar, ela é mais simples. Por quê? O que é que ela te pede? Vamos lá. Relacione ao menos 3 ações que podem ser adotadas para a responsabilidade social, considerando o compromisso da empresa com os stakeholders, acionistas, empregados, consumidores, fornecedores e administração pública. Então, aqui são as partes interessadas. Quando a gente fala em responsabilidade social, e aí, tanto a responsabilidade social empresarial, né? Porque aqui o olhar foi da responsabilidade social das organizações, então das corporações, nós temos até a evolução conceitual da responsabilidade social, e nós temos as partes interessadas. Espera aí, organização, você, tudo bem que você visa o seu lucro, ok? Tá certo, você tá certíssima, você tem que visar o seu lucro. No entanto, você tem que atender também às necessidades das partes interessadas. E quando eu falo em partes interessadas, os primeiros são os acionistas, afinal, eles investiram dinheiro ali, capital, naquela organização. Nós temos que observar os empregados. Então, pensa na situação lá do filme do Charlie Chaplin, que chega a ser... Tem o filme todo disponível no YouTube, né? Ali é só o trailer do filme, mas que fala da Revolução Industrial e como os empregados começaram a ser tratados naquela época. Então, você pode até pensar como é que uma empresa hoje que fala em responsabilidade social, ela tem que tratar seus empregados. Os consumidores, né, que são aquelas pessoas que vão ser os tomadores ali daquele serviço ou os tomadores daquele produto, os fornecedores, que são aqueles que nos fornecem mão de obra, e a administração pública. Então, tem todo esse olhar, e aí nós podemos incluir, por exemplo, as ONGs. Por quê? Porque as ONGs hoje, elas também fazem aquele trabalho de forçar a barra, principalmente com a questão da internet e das redes sociais e da opinião da massa e etc. Então, as ONGs acabam fazendo pressão e elas também têm que ser observadas. E se fala hoje, em parte interessada, até os digitais influencers, né? Porque eles exercem também uma pressão aí naquilo que se requer acerca de responsabilidade social das empresas. Então, aqui, para responder essa questão, primeiro a gente precisa considerar o que é responsabilidade social. Professor, eu tenho que falar o que é responsabilidade social para responder a questão? Gente, o comando da questão não te pediu isso. É porque eu estou fazendo revisão. E como eu estou fazendo revisão, eu vou falar do assunto como um todo para chegar naquele local ali que eu preciso responder a questão, né? Para chegar na resposta. Mas eu vou fazer o tour. Mas chama a atenção de vocês sempre observar o comando da questão. Qual é o comando da questão? Relacione pelo menos 3 ações. Ponto. É isso que a questão te pediu. A questão não te pediu conceito de responsabilidade socioambiental. Professor, se eu colocar, está errado? Não, não é que está errado. É que você pode até colocar, mas você não pode esquecer que o comando da questão é relacionar 3 ações. Então, às vezes a gente vai lá, escreve, porque estudou muito e não se atenta ao comando da questão. E eu quero que vocês se atentem ao comando da questão. Às vezes sua resposta tem 3 linhas e você respondeu de forma satisfatória. Por quê? Porque você fez exatamente o que a questão está pedindo. Às vezes a sua resposta tem 15 linhas e você respondeu de forma satisfatória, porque você contextualizou e respondeu, atendeu ao comando da questão. Então, aqui é uma questão de estilo. Como é que eu escrevo? Eu quero escrever um pouco mais ou eu quero ser assertivo só naquilo que a questão pediu? Agora, às vezes você fala, escreve, né? No caso, porque nós vamos fazer prova. Mas você não atenta para o comando da questão. Então, é muito importante você sempre atentar para o que a questão está pedindo. E, nesse caso, ela está pedindo para relacionar 3 ações, tá? Então, vamos voltar aqui.
E aí nós temos o que é responsabilidade social, e essa responsabilidade social, esse conceito, né? Ele foi tirado aí do livro do Barbieri Cajazeira, que é o livro indicado da ementa lá, as referências dessa disciplina. Se você buscar lá no planejamento da disciplina, tem obras que são obrigatórias e essas estão relacionadas lá, porque estão no projeto político-pedagógico do curso, tá? E qual o conceito? A responsabilidade social das empresas compreende as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem em relação às organizações em dado período. Esse é o conceito. E aí, a partir desse conceito, a gente consegue extrair as dimensões da responsabilidade social, que no primeiro momento são 4, mas depois a gente verificou o quê? Que os autores mudaram para 3, porque eles entenderam que uma delas não tem autonomia, né? Porque ela tem que estar sempre vinculada a uma outra. Então, quais são essas 4 dimensões primeiras? Responsabilidade filantrópica, responsabilidade ética, responsabilidade legal e responsabilidade econômica. Então, aqui, nós temos 4 dimensões quando se fala em responsabilidade social: a econômica, a ética, a legal e a filantrópica. Ok, a evolução da responsabilidade social, o que ela nos traz aqui? Aqui, quando a gente fala em responsabilidade social das organizações, a gente percebe que, num primeiro momento, ela estava vinculada às corporações, então, essa responsabilidade social corporativa, né? E aí nós temos o conceito nesse quadro. Esse quadro eu já tirei da apostila de vocês. Então, agora nós já temos a apostila, né? E aí, esse quadro eu já fiz questão de tirar da apostila de vocês, que é o conceito de responsabilidade social corporativa, que evolui para o conceito de responsabilidade social empresarial, para que depois evolua um pouco mais para chegar na responsabilidade socioambiental. Então, assim, vejam a evolução conceitual, né? Num primeiro momento, a responsabilidade social, ela era simplesmente corporativa. Num segundo momento, já se falava em responsabilidade social empresarial, com o conceito, né, empresarial. E agora a gente já fala em responsabilidade socioambiental. Então, esse conceito evolui a partir da responsabilidade social das organizações. Tá, mas e aí o que eu preciso, então, observar? Quando a gente fala em partes interessadas ou stakeholders, né? Só um minuto, Daniel, deixa eu fechar a segunda, tá? Aí eu volto lá para você. Então, quando a gente fala em partes interessadas ou stakeholders, nós temos o quê? 2 dimensões. Nós temos dimensões internas, que é o meu olhar para dentro das organizações, e nós temos dimensões externas, que é meu olhar para fora das organizações. E aí eu trouxe para vocês várias situações na nossa aula que nós tivemos sobre isso, eu trouxe para vocês várias situações, eu acho que se eu não estiver enganada, vai ser a nossa rota 4, tá? A rota 4 que falou sobre isso. Se eu não estiver enganada, é a rota 4, ok? Aí, então, dimensão interna. O que eu tenho que observar? Gestão de recursos humanos, saúde e segurança no local de trabalho, gestão de crise e adaptações a mudanças, política de respeito ao meio ambiente dentro das organizações. E com o olhar da dimensão externa, o que eu tenho que observar? Vinculação com o entorno local, relação com o entorno social e produtivo, vinculação com problemas do entorno internacional, relação com problemas ecológicos no âmbito local e no âmbito global, e também o compromisso das empresas ali com os stakeholders. E aí, agora é que nós vamos entender quem são essas partes interessadas. Acionistas, empregadores, consumidores, fornecedores e administração pública. Alguns autores acrescentam ONGs, acrescentam que também é ok. Por quê? Porque é a sociedade, é quem está ao redor ali. E nós temos também quais são essas necessidades. Necessidade de informação transparente, não é qualquer informação, aquela informação maquiada não serve. Então, aquela empresa que simplesmente divulga
a contabilidade, não sei o quê. Até que ponto essas informações elas são claras? Uma divulgação de um balanço, por exemplo, é suficiente? Então, é esse olhar que você tem que ter aí quando se fala em necessidade. Informação sem transparência, ela não consegue atender essa necessidade. Participação, então, o diálogo permanente entre as partes envolvidas, né, entre os interessados, e benefícios mútuos. O que são os benefícios mútuos? É o ganha-ganha. Ganha a organização, mas também ganha aquela parte interessada, o consumidor, o fornecedor, aquela pessoa que está ali ao redor, né, ao entorno e que é de alguma forma impactada pela atividade exercida por aquela empresa. Então, é o ganha-ganha, tá? Quando a gente fala em benefícios mútuos, ganha aqui e ganha aí. Agora sim é que nós vamos chegar na resposta da questão. Como as partes interessadas são acionistas, empregados, consumidor, fornecedor e administração, aí vamos colocar ONG também, né? Como as partes interessadas são essas, o que eu preciso, então, quais são as ações? E aí nós temos lá, ó, ações de comunicação e informação, ações de eficácia e eficiência na gestão. Aí, para os empregados, quais são as ações? Eu pedi para vocês só 3, tá? Então, você vai dizer, em relação aos empregados, qual que é a ação mais importante aqui que você acha? Olha lá, gerar condições que flua o talento coletivo, melhoria das condições de trabalho, aumento o envolvimento dos trabalhadores com a empresa, tudo isso, um código de ética, por exemplo. Quando você tem um código de ética, e esse código de ética, ele não se aplica só aos dirigentes. É importante a gente entender que esse código de ética, ele se aplica a todas as pessoas, aos empregados como um todo daquela empresa, porque quando você tem isso estabelecido em um documento, você sabe como é a ação, como é que você tem que desenvolver. Então, quando você tem essa segurança, olha, se eu fizer dessa forma, está adequado, você traz para o seu empregado, né? O empregador traz para o seu empregado uma maior atuação, uma maior segurança na atuação. Então, processo de contratações, adotar padrões justos, tudo isso são ações. Em relação aos consumidores, promoção e publicidade. Quando for na comercialização ali do serviço, tem que usar o quê? Promoções e publicidades que não sejam enganosas, que não incluam condutas ilegais e etc. Então, percebam que aqui nós temos se você perceber comigo, nós temos o interessado, aí nós temos o item e nós temos as ações, percebe? Então, aqui, quando eu coloco assim, ó, confidencialidade. No item confidencialidade, qual seria uma ação? Manter o devido sigilo nas relações com os clientes e o respeito à privacidade dos seus dados, até para atentar para uma determinação legal, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Em relação à honestidade, adotar medidas adequadas para garantir relações da clientela aqui e com usuários. Não, com a clientela e com os usuários excluam pagamentos, presentes ou outras vantagens, sabe aquela coisa assim de você agir de uma forma honesta. Eu, por exemplo, já vi situações, isso é muito comum quando se fala, às vezes a gente vê que a política ela é muito agressiva. Por quê? Porque você dá vantagens para que uns incluam outras pessoas. Então, assim, tem situações em que é considerado ilegal e tem situações que é legal. Por exemplo, o marketing multinível, ele é uma conduta legal. O esquema de pirâmide é uma conduta ilegal. O que diferencia o marketing multinível do esquema de pirâmide? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Por quê? No marketing multinível, você ingressa de uma forma, e a partir do momento que você vai subindo ali, você tem outras vantagens. Então, nós temos políticas aí de marketing multinível. O que diferencia o que é legal do que é ilegal? O que diferencia é exatamente a questão
de existir um produto comercializável e não existir uma exploração. Tipo assim, o preço do produto é um produto que vale X, certo? Se ele for comercializado, ele vale X. Acontece que quando você vai subindo ali, você vai comprando ele mais barato, e mais barato, e mais barato, e mais barato, a partir do momento que você sobe ali, né? E eu não posso chamar esse marketing de multinível de pirâmide, por quê? Porque, primeiro, não tem exploração e o produto é comercializável. Então, quando você tem um produto comercializável e você obtém vantagens a partir de determinados contextos, a gente vai dizer que é legal, porque é um marketing multinível, certo? É estratégia de marketing. Ao contrário, o sistema de pirâmide, ele não tem, é aquela coisa, ele não tem um produto e ele tem um quê de exploração, porque uma hora, como ele não tem um produto comercializável, na verdade ele é mascarado. Existe um produto? Existe, mas ele não tem comércio. E existe a exploração, porque eu tenho que colocar sempre pessoas para estarem aqui na base da pirâmide para sustentar quem está lá em cima. Então, só para chamar a atenção de vocês aqui, é lógico que aqui eu não pedi para você falar nada sobre marketing multinível e a questão da pirâmide, mas eu quero apenas ilustrar quando a gente fala em honestidade, tá? Atenção ao cliente, e aí você estabelece procedimentos definidos de como é que você vai ali dar como tratamento aos seus clientes. Sugestões, queixas, reclamações, tudo isso são ações, né? Você estabelecer esse procedimento é uma ação em atenção ao seu cliente. E em relação à comunicação e informação, é você fazer de forma transparente, você ter transparência nas informações, que elas sejam verdadeiras, que elas sejam completas aí ao seu cliente, tá? Então, aqui, minha gente, nós continuamos falando o quê? Em relação aos fornecedores, o que se espera? Se espera responsabilidade, confiabilidade, honestidade. Tem uma situação que é muito importante em relação aos fornecedores, que é você, sempre que possível, beneficiar aquelas pessoas que estão ali no seu entorno, que elas são impactadas muitas vezes com a sua atividade. Então, você preferir fornecedores locais. É lógico que, se os fornecedores locais, eles estiverem em compatibilidade ali com o serviço que você está prestando. Então, você preferir aqueles fornecedores que estão no seu entorno, por exemplo, eu vou adquirir o produto que seja verdura, um exemplo, né? Eu posso priorizar aqueles fornecedores que eles estão ali ao meu redor. Se eu tenho produtores que estão ali ao meu redor, eu posso priorizar esses fornecedores. Então, tudo isso é estratégia para fortalecer aí a questão da responsabilidade social. E em relação à administração pública, né? Em relação à administração pública, como é que você vai contribuir a isso através da atividade que você exerce, respeito à sociedade, proteção ao meio ambiente, então adotar uma postura ali, um padrão de produção, uma postura de consumo adequado, a comunicação e a informação, mais uma vez, é importante. Então, aqui você tem diversas ações, né, que você pode adotar em relação aos terceiros interessados. Como é que eu responderia essa pergunta? Você vai dizer, em relação a qualquer desses terceiros interessados, ou até a todos os terceiros interessados, quais são as ações que podem ser adotadas como responsabilidade social da empresa, empresarial. E aí você vai escolher, né? Em relação aos empregados, por exemplo, é o mais fácil. Em relação aos empregados, em relação aos consumidores, você vai aí dizer quais são as ações que podem ser adotadas. E eu pedi só 3, tá? Então, aqui você vai tirar 3 ações dessas todas que nós apresentamos aqui e você vai conseguir responder essa pergunta aqui. Que é a questão 2 do simulado. Relacione ao menos 3 ações. Professora, se eu relacionar 4,
Ana Miriam, eu oriento a você fazer como nós preparamos o simulado, a gente ainda não tinha a apostila, então eu oriento a você, nessa primeira aqui, estudar pelo simulado, tá? E pelo conteúdo que nós abordamos desde a primeira rota, tá? Então, assim, é lógico que você vai pegar a apostila, mas só para dizer a vocês que como nós preparamos o material sem a apostila, então é melhor você pegar o material que estava preparado já e a apostila para complementar, tá bom? Ok. Então, a questão 3 aqui, eu só pedi 3 ações, você vai escolher, por exemplo, em relação aos empregados. Ó, nós temos... Como é que você responde essa questão? Nós temos aí as partes interessadas, os acionistas, empregados, consumidores, fornecedores, administração pública. Em relação aos empregados, pode-se adotar 3 ações. Relacionar as 3 ações. Pronto, você já respondeu. Ah, não, mas eu quero falar, no mínimo 3, eu quero falar um pouco mais. Aí eu vou colocar, quem vai poder te responder é o Rodrigo, tá? Essa questão da apostila e a inclusão nas rotas. Quer responder, Rodrigo? A apostila eu já vou inserir já no segundo material, né, na segunda etapa, já vai estar nas rotas. Então, essa primeira já começar a estudar. Essa primeira não vai ficar não, né, Rodrigo? Vai ficar o material que já está. Porque o apostila é algo mais complementar, né? É um material complementar. Não é... A senhora pesquisou em alguns campos, né? E às vezes a apostila só complementa essa pesquisa que a senhora, o material que a senhora entregou. Certo. Geralmente é utilizado como material base, né? Acordou? Aí na segunda... Tá aberto. Eu vou disponibilizar já na segunda-feira, já vou estar replicando as rotas da segunda chamada, da segundo bimestre, eu vou estar repostando já. Estou assistindo a aula aqui. Ana Rita, seu microfone está aberto. Deliane, em quesito simulado, ficou disponível até ontem, né? Até meia-noite. Como teve baixa aderência, eu vou conversar aqui com a professora Karine como nós podemos fazer. Por conta que teve mais ou menos 30% dos alunos que realizaram essa atividade. Aí talvez nós podemos verificar de fazer esse simulado aqui online, ampliar um pouco o prazo e subir essa rota até no máximo segunda-feira dessa aula. Ver alguma forma para... Porque assim, se for para subir, o Rodrigo, é complicado, porque se for para subir essa aula, ela responde o simulado todinho. Então, só poderia, vamos supor, nós abriria a atividade e subir a rota só após, vamos supor, dia 1 fecha, dia 2, aí só subia dia 2 essa rota. Porque aí não dá para subir, não. Não pode subir. O pessoal está dizendo que na rota está até o dia 30. É porque, na verdade, gente, esse simulado ele foi programado para vocês fazerem antes da nossa revisão. Fazia hoje, eu ia abrir o tempo para vocês fazerem hoje e já fechar. Só que nossa revisão, ela ficou num dia meio complicado, né? Tem muita gente que nem está conseguindo acesso, porque está viajando e tudo, por causa do feriado de ontem. E aí foi por isso que nós abrimos durante a semana. Mas a ideia seria abrir antes do horário de 9 horas e já fechar. E às 9 horas a gente faria o tira dúvidas, que seria a revisão do simulado. O Rildo, pode falar, Rildo. Bom dia. Esse simulado, não sei se era meu computador, o sistema, eu sou você acha que vocês podem até checar, e sempre eu levo minhas atividades em dias. Eu nunca consegui abrir ele. Não vou sentar aí, não. Deixa eu verificar aqui, Rildo, no sistema.
Nunca consegui abrir. Aí eu não deixo, sempre eu faço minhas as atividades em dia e não consigo abrir. Pode Não, olhar aí mas dentro. você realizou a atividade. Você ficou 15 minutos na atividade. O seu tá Pois é. feito, Rio. Você fez as Tá? 10 questões. Não, eu falo esse outro simulado aqui, que está reaberto aqui, da NET, que eu não estou conseguindo abrir. De qual? Que está aberto aqui da revisão. Não, a rota, vamos supor, ele vai estar aberto o simulado, só que você não consegue fazer atividade, porque o prazo era até as meia-noite do dia 29. Só que ele fez, né, Rodrigo? Só que você fez sua atividade. Hilda, esse aqui é o mesmo que você já fez, tá? Só que nós estamos fazendo a correção dele. Não, então tá bom, estou confundindo aqui. Então tá bom, obrigado. De nada, tchau, tchau. Ok, vou voltar aqui então. Então, aqui, para responder a questão 2, você tinha que relacionar. Primeiro, qual a parte interessada, que poderia ser mais de uma parte, e aí você falar as ações para aquela parte, ou consumidor, fornecedor, ou, por exemplo, em relação ao fornecedor, você poderia colocar que seria prestigiar aqueles que estão ao entorno e preferir fornecedores locais. É uma ação, né? Então, você vai colocar aí 3 ações para um dos 3 de todas as partes interessadas, ou pode ser o mesmo, ou pode ser para 3 pessoas diferentes. Eu falo uma ação para o empregado, uma ação para o acionista, uma ação para a administração pública, uma ação para o consumidor, uma ação para o fornecedor, e aí depende de como o que você lembrasse ali lá na hora para fazer a sua resposta, tá? Lembrando que no material da rota tinha tudo isso respondido. Aí eu vou voltar na questão 1, porque eu acho que o Daniel pediu a resposta da questão 1, né? E aí, a resposta da questão 1, Daniel, seria você abordar o crescimento econômico a partir da Revolução, a partir da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, tá? E aí falar da questão tecnológica, como isso impactou a discussão da crise ambiental. Então, para responder, você ia fazer esse paralelo, né? Entre o crescimento econômico pós-Segunda Guerra, a crise ambiental. Por quê? Qual a característica do crescimento econômico? Então, nós temos as características que foram apresentadas aqui, ó. Aqui tem a resposta dele, ó. Olha lá, crescimento econômico exponencial, industrialização acelerada e aspectos tecnológicos têm que ser considerados. E como é que isso impactou? Impactou no quê? Poluição exagerada, né? A perda da biodiversidade e o esgotamento de recursos. E fez surgir o quê? Fez surgir a crise ambiental. E a crise ambiental, o que é a crise em si? Se eu puder resumir a crise, nós temos um desenvolvimento acelerado, econômico acelerado, nós tivemos um consumo muito grande de recursos de forma desmedida, então, crescimento, desenvolvimento, menos recurso igual escassez. Então, o que é a crise em si? A gente chegou à conclusão que os recursos, eles não são ilimitados. A limitação desses recursos vai trazendo a escassez, e isso nos traz no momento de crise, tá? Então, crescimento econômico pós-Segunda Guerra, vinculado aí às questões tecnológicas, à produção, ao desenvolvimento, à questão tecnológica e especialmente ao consumo exagerado, e a poluição e etc., vai trazer o quê? A crise ambiental. E uma vez que nos traz a crise ambiental, por quê? Porque os nossos recursos não são ilimitados, né? E aí a gente começa a verificar a questão, a preocupação com a escassez desse recurso. E aí, por fim, para responder, nós temos o que isso interfere. O que isso interfere? A crise ambiental nos faz refletir, e aí, então, o marco dessa preocupação ambiental foi ali por meio do relatório Nosso Futuro Comum,
que foi produzido aí pela comissão de Brundtland, e aí esse relatório nos traz o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento, crise ambiental, desenvolvimento sustentável. Nós precisamos desenvolver, mas o nosso desenvolvimento, ele precisa ser sustentável. Nós temos que considerar que os recursos, eles são escassos, né? Eles são finitos, eles são limitados. Então, isso aí que responderia à questão, tá? E aí eu coloquei aqui lá no finalzinho, olha lá, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio aqui é equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais, que são os pilares do desenvolvimento sustentável. Ok, e aí, minha gente? Respondi, Daniel, tudo bem? Ok? É porque a questão tinha 2 comandos. Se você prestar atenção lá na questão formulada 1, ela tinha 2 comandos. Primeiro era discutir o crescimento econômico pós-Segunda Guerra e o desenvolvimento sustentável, a crise ambiental e o desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Quais são as políticas que têm que ser adotadas para isso? Era o segundo comando da questão. Segundo comando da questão é equilibrar os 3 pilares do desenvolvimento sustentável: o econômico com o social e o ambiental. Esses são os pilares do desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Acredito que sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para a terceira questão, então, que é a segunda questão, que era também subjetiva, nós já respondemos, e nós vamos passar, então, para a terceira questão. Sim. Essa revisão é da matéria de responsabilidade socioambiental, tá? Beleza, eu vou passar para a terceira questão, tá? Aqui nós temos a questão, a terceira. Agora nós vamos trabalhar as questões objetivas. O consumismo e a globalização motivaram debates sobre a degradação ao meio ambiente e a necessidade de políticas e ações visando o desenvolvimento sustentável. Assinale a afirmativa que melhor representa a pauta da sustentabilidade. Como é que eu devo interpretar essa questão? A partir do seu comando. O que o comando da questão me fala? Aqui eu grifei e sublinhei o comando da questão. Qual que é o comando da questão? A afirmativa que melhor representa a pauta da sustentabilidade, certo? E aí nós temos 4 afirmativas aqui. Nós temos a sustentabilidade é a prática de ações econômicas, políticas e sociais capazes de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Assertiva 2. A globalização é um processo político de integração de nações e estados em busca de uma unidade ideológica. Afirmativa 3. As boas práticas socioambientais devem privilegiar o bem-estar das comunidades primitivas, mesmo que em detrimento da conservação do meio ambiente. E a afirmativa D, né, 4. Sustentabilidade é a prática de ações ambientais dissociadas de políticas sociais e econômicas. Então, vamos lá, aqui, ó, o gabarito. Então, aqui, o que eu procurei fazer para que vocês compreendessem como é que é a elaboração da questão? Você deve levar em consideração o comando da questão. Qual que é o comando da questão? Afirmativa que representa melhor a pauta da sustentabilidade. Por que as alternativas B, C e D estão incorretas? Por quê? Porque elas apresentam um indicador, um deles vai de encontro com um dos pilares da sustentabilidade. Então, se você voltar nos itens aqui, você vai conseguir perceber que aqui o B fala de globalização,
em busca de unidade ideológica. O comando da questão não pediu nada disso. O C vai falar em boas práticas, privilegiar o bem-estar das comunidades primitivas. Até aí, tudo bem. Mesmo que em detrimento da conservação do meio ambiente. Deu ruim, né? Ela vai ferir o meio ambiente, qual que nós temos 3 pilares. Econômico, social, nós temos o pilar econômico, social e o ambiental. Tem que atender os 3. E o último aqui fala das ações ambientais dissociadas do social e econômico. A grande questão da sustentabilidade não é equilibrar os 3 pilares, então também está errado. E aí você vai para a única questão, única assertiva correta, tá? É a A, por quê? Porque ela traz o conceito de sustentabilidade, e o conceito de sustentabilidade é exatamente o equilíbrio entre o aspecto econômico, social e ambiental, tá? Então, essa é a assertiva correta, a A. Tudo bem? Posso passar para a próxima? Beleza. Vamos para a próxima. Aqui, na próxima, eu trago um texto, né? Ele fala assim, ó. Barbieri e Cajazeira fazem menção às teorias que constituem fontes de ideias para a prática de responsabilidade social da empresa. Retrata qual teoria a afirmação. Então, nós temos aqui, se você tem que pegar o material da aula, lógico, né? Porque nós estamos trabalhando questões que foram formuladas a partir do material da aula. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 4 teorias. Na verdade, aqui tem uma teoria que foi inventada. Na verdade, nós temos 3 teorias no material da aula. E essa afirmação, ou o comando da questão, retrata qual teoria a afirmação. A empresa está tendo lucro dentro da lei é porque está produzindo um bem ou um serviço socialmente importante. E com isso ela pode remunerar os fatores de produção, capital e trabalho, gerando renda para a sociedade e imposto para o governo, que este sim deve aplicá-lo para resolver problemas sociais, uma vez que são os indicados para isso. O que está dizendo aqui para nós? Aqui o que está dizendo para nós é o seguinte, essa afirmação, ela retrata qual teoria? A afirmação de que eu, empresa, o que eu tenho que fazer é simplesmente cuidar de forma econômica do capital e trabalho e que seja relevante, se está dando lucro é porque é relevante para a sociedade. E a administração que se vire para resolver problemas sociais. Eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos isso, né? Essa teoria, ela é amparada pela teoria do quê? E aí nós temos a teoria do acionista no item A, a teoria das partes interessadas ou stakeholders no item B, a teoria do capital no item C e a teoria do contrato social no item D. Então, percebam aqui a resposta dessa questão. Primeiro, você deve levar em consideração o comando da questão. Remunerar os fatores de produção, capital e trabalho, gerando renda para a sociedade e imposto para o governo. Isso está inserido em qual teoria, né? Qual teoria? E aí nós temos as respostas. As alternativas B, C e D estão incorretas. Por quê? Porque a teoria do capital, ela não foi instituída como teoria, tá? Então, ela está inserida ali, mas ela não foi estudada como uma teoria autônoma. Ela está englobada na teoria do acionista e na teoria dos stakeholders. E depois nós temos o quê? A teoria dos stakeholders é centrada na responsabilidade social e a teoria do contrato social é um marco importante da teoria contratualista voltada à responsabilidade social por pacto. Então, aqui, considerando o governo deve resolver os problemas sociais, é problema dele. A teoria que está englobada aqui é a teoria dos acionistas, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Por que a alternativa A, minha gente? A alternativa A, porque ele traz um olhar para
o acionista. A teoria do acionista, ele traz esse olhar do quê? De que a empresa ela cumpre o seu papel social gerando lucro. Então, a empresa que é implementada e ela tem um produto ou um serviço que gera lucro, ela cumpre o seu papel social, por quê? Porque ela é relevante para a sociedade, senão ninguém estava consumindo, ela gera impostos e o governo que se vire, a administração pública que se vire com problemas sociais. Aqui a resposta correta seria a teoria do acionista, A. A Maria Aparecida colocou aqui a D, e aí eu quero comentar a questão da D. A D, ela é o começo da discussão da responsabilidade social das empresas, e aí essa D, ela fala do pacto. O que é o pacto, né? Eu tenho que cumprir responsabilidade social, sim, mas a partir daquilo que foi contratado, daquilo que foi pactuado. Tudo bem? Só que esse olhar de responsabilidade social aqui, minha gente, ó, ele fala que eu não tenho que participar, que quem tem que resolver isso não sou eu. Quem tem que resolver isso é a administração pública. Passar para a próxima. Questão 4, eu pulei uma questão? Não, né? Não, questão 4 nós já fomos. Questão 5 do simulado. Tá certo, gente, isso daqui? Foi a questão 3 do simulado e o gabarito, ok. A senhora acabou de falar da alternativa 4, agora próxima é a 5. Isso, então tá certo, né? Beleza, então vamos para a questão 5 do simulado. A responsabilidade social das empresas compreende as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem em relação às organizações em dado período. Esse é o conceito que nós tiramos lá do livro do Barbieri, né? Acerca das dimensões da responsabilidade social, é incorreto o que se afirma. Veja o comando da questão. Acerca das dimensões da responsabilidade social, é incorreto o que se afirma. E aí nós temos 4 assertivas. A. Responsabilidade econômica. Remetem ao fato de que a empresa deve ser lucrativa. Responsabilidade legal. Impõe suas regras básicas às leis sobre as quais ela deve operar. Responsabilidade ética. Comportamento e atividades que representam expectativas dos membros da sociedade. Responsabilidade ética se confunde com a responsabilidade econômica e legal, pois não tem atuação autônoma. E aí aqui nós temos o que é o incorreto, né? Eu não posso falar que a responsabilidade ética, ela não deve ser considerada, ela se confunde com a responsabilidade econômica e legal, não. A responsabilidade filantrópica, se você for lembrar, você lembra que eu falei que num primeiro momento nós tínhamos 4 olhares, né? Filantrópico, o ético, o legal e o econômico. E aí, num primeiro momento, a gente tinha essa pirâmide, e era a pirâmide, quando se fala nas dimensões, ela trazia o quê? 4 pilares. Então, ela trazia o filantrópico. E depois nós tivemos aquele modelo, que foi o modelo das 3 esferas. E aí, o modelo das 3 esferas desconsiderou a dimensão filantrópica, porque disse assim, olha, quando a empresa adota política filantrópica, ou ela está atendendo a responsabilidade ética, ou ela está atendendo a responsabilidade econômica, porque ela quer fazer marketing para ganhar com isso. Então, se entendeu que essa dimensão filantrópica, ela não subsiste por si só. E aí nós temos, a partir disso, a resposta da questão. A ética, ela precisa, né? Então, nós temos aqui, ó, você deve levar em consideração o comando da questão. Acerca das dimensões da responsabilidade socioambiental é incorreto. A afirmativa A, B e C contemplam
as dimensões da responsabilidade socioambiental. No entanto, a afirmação de que a ética não é uma dimensão autônoma destoa do conceito dos 3 domínios, adaptado a partir das dimensões de Carroll. A dimensão filantrópica, ora integra a ética, outra hora ela integra a legal, outra hora ela pode integrar a econômica, se for marketing, né? Portanto, é a letra D que está incorreta. A ética, ela deve ser observada. Ela tem aqui, quando nós temos aquelas 3 esferas, nós temos a responsabilidade econômica, né? Nós temos a legal e nós temos a ética. E aí, aqui, nós temos a ética como se ela não tivesse que ser considerada como uma dimensão, e ela é. Tudo bem? Questão 6. Sob a ótica dos interesses das partes, a responsabilidade social é uma consequência direta das inter-relações que ocorrem entre todos os agentes que compõem o mercado, as empresas e suas organizações, os trabalhadores e suas entidades representativas, os clientes, fornecedores, quer sejam empresas ou pessoas, as administrações públicas, os acionistas, as entidades financeiras, ONGs e diversos grupos de pressão. São ações que atendem às partes interessadas, stakeholders, as que trazem benefícios mútuos, transparência nas informações e diálogo permanente. São ações nesse sentido, exceto. Verifiquem aqui que eu peguei o comando da questão e grifei, para que você prestasse atenção nele, né, agora, para você entender o que a questão está pedindo. Ela está pedindo que são ações que atendem os stakeholders, exceto, tá? E aí nós temos 4 afirmações ali, que são afirmações que trazem ações que atendem aos stakeholders, exceto uma. Então, 3 sim e uma não, ok? Diálogo com empregados num ambiente de confiança mútua. B. Oferecer de modo eficaz, ética e ecologicamente correto produto e serviço, princípio segundo o qual os produtos são criados para que possam ser utilizados pelo maior número de pessoas possíveis. C. Reduzir as emissões e resíduos, administrando melhor as fontes e selecionando os recursos a serem utilizados. D. Privilegiar fornecedores de outra localização, com o objetivo de evitar conflito no entorno de onde a organização está estabelecida. Aqui, muito bem, acertaram, né? Aqui nós temos o quê? Nós temos que tem uma ação aqui que está destoando. Com as partes interessadas ali, eu tenho o fornecedor local, ele também é uma parte interessada. E aí, quando eu falo assim, não vou comprar dele não para evitar conflito, a justificativa também não é plausível. Não é que eu não posso ter um fornecedor de outro local. Eu posso, vamos deixar isso claro. Eu posso sim ter um fornecedor de outro local e está cumprindo com responsabilidade social. Agora, a motivação aqui é que não. Qual que é a motivação? Vou evitar conflito, porque eu estou muito perto. Ao contrário, se a minha organização ela pode privilegiar o fornecedor local, que é quem está ali ao meu entorno, eu tenho que privilegiar ele. Então, nós temos aí o gabarito, né? Você vai levar em consideração o comando da questão. Stakeholders são ações nesse sentido, exceto. Então, as partes interessadas. As afirmativas A, B e C trazem ações que contemplam as partes interessadas. No entanto, a afirmativa D, privilegiar fornecedores de outra localização para evitar conflito, destoa. Ela destoa. Portanto, o exceto ali vai ser a D. Vamos para a próxima. Qual das seguintes opções melhor representa o conceito de desenvolvimento sustentável conforme estabelecido no relatório de Brundtland? Então, aqui, qual que é o comando da questão? Melhor representa o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aqui 4 afirmativas e tem uma que melhor representa esse conceito. Então, vamos lá. A. Desenvolvimento que maximiza o consumo de recursos para atender às demandas econômicas atuais. B. Crescimento econômico contínuo com aumento progressivo da exploração dos recursos naturais.
C, expansão econômica que se realiza independente dos impactos sociais ou ambientais. D, desenvolvimento que atende às gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Esse aqui chega a estar tão claro que salta aos olhos, né, a resposta. Isso, salta aos olhos. Porque traz o conceito de sustentabilidade. Cuidado, minha gente, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Aqui, por que as outras assertivas estão erradas? Não é porque elas contemplam o aspecto econômico, é porque elas contemplam simplesmente o aspecto econômico. E o conceito de sustentabilidade, ele tem que contemplar as três dimensões, econômica, social e ambiental, certo? Então, eu não posso falar que contemplar o aspecto econômico fere a sustentabilidade. Não, está no pilar da sustentabilidade. Só que é o econômico junto com o social, junto com o ambiental. Ok? E aí, aqui, então, ó, melhor representa a sustentabilidade aquele que prioriza o aspecto econômico em detrimento do impacto ambiental. Não tem jeito, tá? Então, correto está D. Questão 8 do simulado. Qual das seguintes opções melhor descreve o conceito de economia circular e diferencia do conceito de economia linear tradicional? Então, aqui nós temos o quê? Conceito de economia circular e o que diferencia esse conceito do conceito da economia linear? Certo? Qual a melhor opção? Qual melhor opção descreve isso? Então, vamos lá. A. Economia circular é um modelo que enfatiza a produção em larga escala e o consumo acelerado de recursos, semelhante ao modelo econômico linear. B. No modelo de economia circular, os recursos são reutilizados e reciclados, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos, diferentemente do modelo econômico linear, que enfatiza a extração, uso e descarte. C. A economia circular é um sistema que promove exclusivamente o uso de energias renováveis, enquanto o modelo econômico linear foca no uso de combustíveis fósseis. D. Os modelos economia circular e econômico linear focam na sustentabilidade a longo prazo, priorizando a preservação ambiental sobre o crescimento econômico. Então, aqui nós temos, né, 4 afirmações. Vamos entender ali qual que é o correto, tá? Aqui, ó, melhor descreve o conceito de economia circular e diferencia do modelo econômico linear. A afirmativa A, C e D, elas estão incorretas. Não é, elas não estou dizendo que a afirmação está incorreta, ela está incorreta a partir do comando da questão. O que o comando da questão diz? Melhor se encaixa no conceito de economia circular e diferencia o da linear tradicional, tá? Então, vamos lá. Vamos entender por que o que ela traz que não melhor se encaixa. A ela nos traz aí a produção em larga escala, né? Que é própria da questão do tradicional, que é o linear. A C, elas nos traz aqui voltada com exclusividade a energias renováveis. Gente, eu não posso falar que necessariamente a economia circular está voltada com exclusividade para energias renováveis. É um viés, mas não é o único, tá? E o último, equipara a economia circular e linear. Então, qual que está correta? A correta é a B. A correta é a B por quê? Porque a B contempla ali os 3 R's, né? Que é redução, reutilização e reciclagem. Tudo bem? Aqui, eu gosto de chamar a atenção de vocês aqui, por quê? Porque a questão objetiva, ela é construída pelo modelo que a gente chama de teoria de resposta ao item. O que é teoria de resposta ao item? Tem um item que mais se adequa. Então, se você for observar o B, vamos lá no B, vamos voltar lá no B.
Não, no B não, quero é o C, né? Que é o C que não é o melhor que se adequa, mas tem a ver. A economia circular é um sistema que promove exclusivamente o uso de energias renováveis. Entendeu? Então, quando eu volto para uma questão de exclusivamente, eu acabo que coloco como não é o mais adequado, porque não é só isso. Ok? É por isso que é o B. E o B fala dos 3 R's, que é o quê? Você reutilizar, você reciclar e você reduzir. Beleza, vamos para a questão 9 do simulado. Qual das afirmações melhor descreve o conceito de responsabilidade socioambiental no contexto de políticas públicas? Então, nós temos 4 afirmações e nós temos uma que melhor, entendeu? Melhor, ela descreve o conceito de responsabilidade socioambiental com o olhar das políticas públicas. A. É uma abordagem que se concentra exclusivamente na preservação do meio ambiente, sem levar em consideração o impacto social das políticas. B. Refere-se à responsabilidade das empresas em contribuir para o desenvolvimento econômico, sem necessidade de considerar os impactos ambientais de suas atividades. C. É um conceito que engloba a criação de políticas públicas que não apenas protegem o meio ambiente, mas também promovem o bem-estar social e econômico. E D, envolve apenas ações governamentais voltadas para a redução da poluição e não aborda questões como justiça social e desenvolvimento sustentável. E aí nós vamos identificar aqui qual é a assertiva correta, né? Então, vamos lá. A assertiva correta aqui, minha gente, é a C, analisando o comando da questão, porque o comando da questão melhor descreve o conceito de responsabilidade socioambiental no contexto de políticas públicas, tá? Melhor descreve o conceito no contexto de políticas públicas, sempre atentar para o comando da questão, ok? Então, nós temos aqui a C como correta. Vamos lá. As alternativas A, B e D estão incorretas porque trazem. Vamos lá. Primeira A, exclusivamente de preservação ao meio ambiente. Nós temos 3 pilares, não dá para ser exclusivo só um. Depois nós temos para B, responsabilidade das empresas sem necessidade de considerar aspectos ambientais. Essa é a B. Por que ela está? O item, o que faz com que o item não se encaixe melhor na questão da responsabilidade socioambiental e políticas públicas? E depois nós temos a D, ações governamentais que não envolvem justiça social. Então, esse item se torna errado por causa disso. E a alternativa C está correta porque afirma que as políticas públicas contemplam as 3 dimensões, ambiental, social e econômica. E aí nós vamos para a questão 10. Vamos para a questão 10 do simulado. Primeiro texto, né? Leia o texto e depois responda a pergunta que segue. O desenvolvimento sustentável busca atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Nesse contexto, as políticas públicas desempenham um papel crucial, integrando aspectos econômicos, sociais e ambientais. A responsabilidade socioambiental, portanto, não se limita a medidas de proteção ambiental, mas inclui a promoção de equidade social e do crescimento econômico. Isso implica em um planejamento cuidadoso e na implantação de políticas que equilibrem os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Pergunta: com base no texto acima, qual das seguintes afirmações melhor representa a relação entre desenvolvimento sustentável e políticas públicas? E aí nós temos os itens, né? A. As políticas públicas focadas no desenvolvimento sustentável devem priorizar a proteção ambiental, mesmo que isso implique em sacrificar o crescimento econômico e a equidade social. B.
o desenvolvimento sustentável é uma responsabilidade exclusivamente ambiental e as políticas públicas devem se concentrar apenas na conservação de recursos naturais. C. As políticas públicas devem promover o desenvolvimento sustentável, equilibrando a proteção ambiental com o crescimento econômico e equidade social. D. O desenvolvimento sustentável é uma meta que pode ser alcançada independentemente das políticas públicas, que têm pouco impacto na promoção da sustentabilidade. E as políticas públicas devem focar no crescimento econômico, pois por isso levará automaticamente a sustentabilidade ambiental e a equidade social. E aí nós temos a resposta, né? A afirmativa C. Porque, minha gente, se você for observar o próprio texto, que o texto ali que contextualiza, né, que é o texto padrão, o próprio texto, ele vai falar o quê? Que a política pública, que tem esse olhar da sustentabilidade, ela deve necessariamente contemplar os 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental, tá? Tem que ter os 3 pilares aí contemplados. E aí, se você for observar a afirmativa A, B, D e E, elas estão incorretas, e aí eu tirei o trechinho que torna incorreto. Sacrificar o crescimento econômico, está errado. Por quê? Porque é uma das dimensões da sustentabilidade. Exclusivamente ambiental, está errado, né? Porque não é só o ambiental. Desenvolvimento sustentável independe de política pública, também está errado. E, por fim, foco exclusivo no desenvolvimento. Foco exclusivo no desenvolvimento não vai funcionar, também está errado. Então, a única que contempla aí os 3 pilares é exatamente a C, que é o ambiental, econômico e social. Então, correto aqui é a C, o item C. Deixa eu só voltar aqui. Eu quero dar uma dica que tem uma parte do conteúdo que não ficou contemplado no simulado, mas que cai na prova, que é o papel das universidades, tá? Na responsabilidade socioambiental. Então, dá uma olhadinha, porque tem uma questão da prova que ela foi feita a partir desse item que não está aqui no nosso simulado, porque o simulado, na verdade, é uma simulação, né? Mas a partir das rotas. E aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha na parte que fala sobre a responsabilidade socioambiental das universidades. É quase que intuitivo, viu? Alguém subiu o dedinho aí, a mãozinha, quer falar? Essa questão do simulado, eu vou resolver aqui com o Rodrigo, aí ele vai passar as informações lá para vocês, tá? Foi sem querer, né, Amanda? Então, só para a gente relembrar aqui, se está ok com as questões do simulado, vamos relembrar aqui o que compôs a nossa avaliação, tá? Nós tivemos 2 fóruns valendo 0,25 cada um. Nós tivemos outros fóruns, né? E esses outros fóruns, eles não eram avaliativos, mas eu falei para o Rodrigo que quem participou de tudo, a gente vai aí conceder o plus, depois a gente fecha isso. Mas os fóruns avaliativos foram 2, cada um valendo 0,25, fechando meio ponto. A elaboração do ensaio sobre sustentabilidade, que era lá da Rota 2, que valia 1 ponto. Pesquisa de campo e relatos sobre educação ambiental, que era a Rota 3. Então, essa parte da educação ambiental é que eu quero que vocês observem, tá? Que aí tem responsabilidade socioambiental das universidades. Essa parte tem uma questão lá da prova que foi elaborada em cima dela, tá? Da Rota 3 valendo 1,5 ponto, o simulado, que ficou aberto aí pelo portal de vocês até as 23h59, valendo 1 ponto, que era para a gente fazer essa atividade de hoje, que foi a revisão, e a prova valendo 6 pontos, tá? Aqui são as nossas atividades avaliativas, que vai aí fechar a nossa nota de N1. O que eu queria que vocês... Qual foi a minha tentativa aqui? E aí eu vou parar a apresentação.
só para dar uma dica aqui para vocês. O que foi a minha tentativa aqui com vocês? É vocês observarem. Vocês já responderam questões objetivas que você sempre fica em dúvida de duas? Isso não acontece muito? Você vai fazer lá, tem 4 itens na questão, e aí você sempre fica na dúvida em duas. Isso não acontece muito? Eu vi que aqui nós tivemos esse mesmo problema, né? Às vezes você marcou uma e você ficou na dúvida entre uma e a outra. E aí a professora falando aqui, você falou assim, que coisa, eu marquei a errada. Quando isso acontecer, a dica da professora é a seguinte, olha o comando da questão. O que vai te ajudar, se você fizer a análise dos itens sem considerar o comando da questão, sempre você vai achar 2 que está certo, sabe? Às vezes você acha até mais de 2, viu? Às vezes você acha 3 itens, por exemplo. Tem um que é tipo assim, nada a ver mesmo. Mas normalmente você acha de 3 a 2 itens que se você fizer só a leitura dele, apartada do comando da questão, você vai achar que os 2 estão certos. E é por isso que você fica sempre em dúvida de 2. E aí, qual que é a minha dica? Tá na dúvida dos 2? Volta para o comando da questão. O comando da questão é o que vai te tirar a dúvida. É ele que vai fazer com que você... Porque o melhor se adequa. Esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. Mas tem um que é o que melhor se adequa. E aí, então, você vai optar para o item correto. Tudo bem, minha gente? Beleza? Nossa revisão? Viram que não está difícil? A nossa prova vai ter só uma questão subjetiva, tá? Nossa prova ela vai ser composta por uma questão subjetiva, tá? E as outras questões serão objetivas. Muito obrigada. Hein, Rodrigo? Tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Lucas, pode ficar à vontade. Eu vou encerrar a gravação e vamos verificar se o que nós podemos verificar sobre a revisão, o simulado. Eu coloquei, deixa eu só finalizar. Eu elaborei uma prova, eu acho que são 8 questões de marcar e uma questão de responder, tá? Lucas, você quer fazer alguma pergunta referente à revisão ou a gente pode... É referente à prova mesmo. Pode falar? Pode, fica à vontade, Lucas. É porque, assim, o nosso polo de Mira Norte, 80% dos alunos, eles trabalham ao sábado. E a prova dessa disciplina é no sábado. Tem a possibilidade de mudar, porque senão 80% vai ter que fazer segunda chamada. Entendi. Ô, Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nós vamos encerrar a gravação, porque a gravação aqui é mais pertinente à questão da revisão mesmo. E aí nós vamos conversar com o Rodrigo aqui essa questão do simulado e da prova, da logística da prova, porque isso não é uma decisão do professor, tá? Essa questão da aplicação e data, nós temos um calendário, esse calendário é publicado, então, assim, isso é institucional. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza.